diferença, elas melhoram a nossa qualidade de trabalho, porque trabalhar num lugar onde ninguém coopera com ninguém, é impossível você ter um resultado produtivo. Existem setores onde as pessoas elas se boicotam, né? Eu não vou facilitar, porque se eu facilitar, ele vai conseguir a promoção que eu quero, então eu vou reter. Isso aí na nossa vida não cabe. Aqueles que estão lá no mundo, a gente dá o desconto, eles não têm conhecimento da palavra, mas para a nossa vida isso realmente não cabe. Se a promoção tiver que ser do outro, vai ser, mas eu sou um facilitador, porque eu tive um facilitador na minha vida que deu a vida por mim. Então eu tenho que ser um facilitador para todos aqueles que estiverem do meu lado. Aí aqui eu coloquei um círculo da ética que fala de lealdade. Aqui eu estou falando sobre o que seria o contrário. Eu agir traiçoeiramente, se eu não aplico a lealdade, eu vou agir traiçoeiramente em busca de resultados. Se eu não tenho responsabilidade no meu trabalho, eu sou uma pessoa que eu cumpro os meus compromissos, as pessoas que estão à minha volta do meu trabalho, elas veem que o que eu falo eu respaldo, ou aquilo que eu falo para eles, raramente eles vão ver eu cumprindo. Pode deixar, eu vou ver isso para você. Olha, veio errado aqui, veio errado no trabalho aqui. Não se preocupa não, eu vou ver isso para você. Quando o colega de trabalho vira as costas a ele, que se vire. Então, quer dizer, aquilo que eu falo, o compromisso que eu tenho, a responsabilidade que é minha, eu assumo, ou o que eu falo, os meus colegas de trabalho não me veem cumprindo 100%. E às vezes não precisam ser grandes atitudes, às vezes coisas mais minúsculas. Uma vez eu cheguei no plantão, tinham vários pacientes que eu ainda não conhecia, eu cheguei e me apresentei a cada um. Aí uma das pacientes falou assim, você sabia que você foi a primeira enfermeira que veio aqui, se apresentou, deu bom dia e se apresentou? De todas as outras, você foi a única que fez isso. Pequenas atitudes, mas fazem a diferença. Coisa simples, dar bom dia e se apresentar. Responsabilidade, respeito. A gente tem respeito com quem? Só com os superiores ou com os nossos subordinados também? Porque você quer conhecer o caráter de uma pessoa, ver como que ele trata no ambiente de trabalho aquele que tem um cargo inferior que é subordinado a ele. Porque tratar chefe, tratar o patrão com respeito é fácil. E a pessoa até teme em não fazer, porque ela teme pela perda do emprego. Mas o que está num nível de escala, de hierarquia menor, aí você conhece a pessoa. Tem gente que ele é simpático com todo mundo do alto escalão. Aquele que tem uma hierarquia mais baixa, ele pisa. Então, assim, isso aí é uma falta de ética. Você respeita, você tem que respeitar as pessoas incondicionalmente. Estejam elas na hierarquia que elas estiverem. Transparência. Existe algo oculto no meu ambiente de trabalho? No meu trabalho existem coisas e a gente vai tratar disso num teste, que por isso que eu quero muito chegar no final, porque eu queria que a gente chegasse naquele teste de Maston. A integridade, né, que fala do caráter aprovado, a cidadania que fala de receber os nossos direitos, mas ter a obrigação de exercer os nossos deveres também. A ética cristã e a aplicação na família. A ética cristã e a aplicação na família abrange uma larga complexa escala que vai desde o namoro até a criação dos filhos. No trato com o restante da parentela, não classificado especificamente como família. Porque às vezes dentro da nossa casa a gente se relaciona muito bem. Mas eu não me dou com parente de A, de B. Não, na casa do seu irmão, meu filho, eu não vou. Na casa daquela minha cunhada lá, eu não boto o pé não, porque ali aquele povo é muito chato. Então, assim, a ética familiar, você não é obrigado a ter aliança com todo mundo, porque existem pessoas que realmente, se você tiver uma aliança mais estreita, você se complica. Mas o trato familiar, ele precisa ser conduzido dentro de uma ética. Se eu vejo que aquele familiar é um familiar problemático,
complexidade sexual, visto que dois jovens, ao se aproximarem, eles atendem aos apelos naturais que os levaram a um interesse saudável pelo sexo oposto um do outro. E hoje em dia a gente dá graças a Deus quando a gente vê dois jovens que se interessam pelo sexo oposto, porque coisa aí fora está estreito, né? A gente vai num shopping e que a gente cai, a gente coloca no lugar de novo, porque, né, são pessoas do mesmo sexo se relacionando em todos os lugares. Então, o primeiro interesse de dois jovens, ele atende a um apelo natural, né? Ninguém se interessa para o namoro, dois jovens não se interessam para o namoro se não há um apelo natural. A jovem olha, se agrada do jovem, o jovem se agrada da moça, e isso aí é uma coisa natural, é física. Houve um despertar que atende não a parte que a gente está desejando aquilo ali de uma maneira na sexualidade, mas pela nossa natureza sexual ser normal, a pessoa tem um interesse pelo sexo oposto, e isso é saudável, então se desperta aquele interesse pelo namoro. Só que a motivação que vai dar continuidade a esse namoro é que não pode ser uma motivação pautada somente nisso. O interesse em continuar, em fazer disso um namoro, tem que ser respaldado pela ética cristã. Os jovens envolvidos são cristãos? Ou a jovem está interessada por um jovem que é muito bonito, muito conceituado, mas ele não é cristão? Ou vice-versa. A palavra de Deus diz que isso é julgo desigual. Então existe uma ética cristã que respalda o namoro do crente também. Eu digo, você que está solteiro, né? Então, assim, a gente, para fazer essa escolha, aquele que ainda não se casou, ele tem uma ética cristã que ele precisa seguir. A gente não quer julgo desigual para a nossa vida. Se eu sou ovelha, eu não vou namorar com lobo. Eu tenho que entender que aquele interesse que surgiu por um impulso natural, para a minha fé, ele é visando um compromisso futuro. Se não tiver um interesse além disso, tem bagunça aí, né? Os jovens que namoram dentro da ética cristã, eles se conhecem, se interessam e sabem que dentro daquele namoro há o quê? Uma expectativa de se conhecer para um interesse de um compromisso maior futuro, que é o casamento. Crente não fica, né? Crente assume compromisso. Nós somos pessoas de alianças. Nós temos um Deus de alianças. Então, tudo que o crente faz, ele faz pautado em que há uma aliança naquilo que ele se conduz. E o namoro é o início de uma aliança. Os jovens entendem que o namoro é um período para a prática de conhecimento profundo das características da personalidade de cada um e de oração, para que o propósito conjugal de Deus e dos homens venha se cumprir. Ou aproveitam a liberação dada do namoro para que tenham intimidade. O namoro, ele é uma fase onde os jovens, eles não estão liberados para ter mais intimidade. Muita gente, ele nem quer aquele tempo de oração que o pastor põe, porque assim, já quer ser liberado logo para namorar. Só que o namoro é uma fase muito especial para aquele jovem que está orando e buscando em Deus se há um propósito conjugal para aquilo realmente. Porque depois que se casa, aí o negócio fica estreito, né? Se não era a pessoa certa, agora passou a ser. Então agora a gente vai ter que orar e trabalhar para ser. E o namoro é a fase onde a gente pode desenvolver isso. Então, assim, a ética cristã envolve a criação dos nossos filhos, o preparo dos nossos filhos para uma vida de namoro, para que eles tenham, aquele que ainda não casou, está procurando, aquele que tem filhos já em fase jovem, adolescente, a gente tem uma instrução para dar. Por quê? Porque uma família, ela precisa ser construída com respaldo na ética cristã. Se o namoro prosseguir e resultar em noivado, ambos compreenderão da mesma forma que pelo noivado, com a troca das alianças, estão firmando um compromisso mais sério diante de Deus, dos homens, com a bênção de familiares, os membros da nova família vão se aproximar, vai ter a bênção dos pastores, os quais são liderados, devem obediência, até que cheguem ao propósito final do casamento. E aqui eu coloquei os jovens, né? Os dois jovens, eles estão ali namorando, mas a mãozinha está dada com a outra jovem que está sentada do lado. Então, assim, o namoro é um compromisso. E hoje as pessoas, elas veem o namoro como uma coisa muito passageira. Mas isso na vida do cristão não cabe. O namoro do cristão tem o propósito de se conhecer, Deus confirmar e chegar a um propósito final, que é o casamento.
estabelecida e aprovada por Deus, quando segue dentro dos padrões da ética cristã estabelecidos biblicamente para o casal. Se seguirem, não serão um fardo, como a sociedade moderna vem estabelecendo que o casamento é. Ao menor problema, se separa, porque você foi feito para ser feliz. Se aquele casamento não estiver trazendo felicidade para você, você tem que ser feliz, amigo. Então se separa, vai procurar outra pessoa. Isso é um conceito mundano, né? Aqui, no nosso manual de vida, o casamento, só quem separa é a morte, né? Ou se Jesus voltar, a gente vai para a glória todo mundo junto. Mas não é isso que a gente vê na sociedade. E se a gente deixar isso chega na nossa vida, isso chega na nossa casa. A gente tem um pastor que ele fala sempre da novela. Não é que você esteja proibido de assistir novela ou a novela seja um pecado, mas é que os valores que estão imbuídos ali são valores que jogam a família, os conceitos de família no chão. Então, assim, se aquilo começa a entrar na vida da gente, no coração, vai pro coração. Amanhã você está com um probleminha desse tamanho dentro de casa. E você está vendo aquele casal apaixonado na novela, tudo para eles é lindo, tudo são flores. Você fala assim, aquilo ali é casamento. Eu não tenho aquilo ali, então eu sou a pessoa mais infeliz do mundo. Aquilo ali não existe. Aquilo ali é uma história. Não é uma história. As pessoas normais, elas têm luta, elas têm peleja, elas têm problemas a serem resolvidos. A nossa vida no dia a dia, ela não é um conto de fadas. A Cinderela, a história dela, eles vivem felizes para sempre. A gente mata um leão por dia, porque as dificuldades batem a nossa porta. Mas ainda assim, o casamento, ele não pode ser dissolvido por causa disso. Essa teoria, a gente casou para ser feliz. Se você não está se sentindo frustrado, segue adiante, isso não cabe na nossa vida. Eu tenho um casal lá no trabalho, um casal que mora em Campo Grande, eles moram longe daqui, e eles assim, eu já até comentei sobre eles têm uma filha de 6 anos, e nós juntamos, incentivamos eles a comprarem uma aliança. A filha de vocês precisa crescer, vocês como um casal, filho criado por vó, um dia está na casa da avó paterna, outro dia está na casa da avó materna. Quem educa essa criança? E eles agora alugaram uma casa, e eles estão juntos há 6 meses mais ou menos, e o negócio não está bom. Ele me procurou essa semana para falar que as coisas não estão boas, até no sofá ele já dormiu. E eu estou tentando trazer ele para fazer, né, cursos de casais, só que ele é espírita, então eu estou tentando mais ainda. Aí ele falou assim, eu não, chegar lá vocês vão falar que eu tenho demônio. Eu falei, não, ninguém vai fazer isso com você. Não, chegar lá vocês vão achar que eu tenho que aceitar Jesus. Eu falei, filho, você vai aceitar se o Espírito Santo te tocar. Vamos fazer, sua vida está se arrebentando. Você tem que reagir. Você só tem 6 meses de casado, já está desse jeito. Enfim, a gente está batalhando, mas esses são os valores do mundo. Né? Se uma coisa com 6 meses ela já está nesse nível, será que isso era para ter começado? Né? Mas a gente tem o Espírito Santo. Então a gente pode orar, buscar antes disso tudo para que a gente tenha um casamento segundo os propósitos de Deus. Um casamento onde os princípios da fidelidade, afetividade, união física, união espiritual, os papéis desempenhados por cada cônjuge, a unidade de uma só carne, o equilíbrio do planejamento familiar, hierarquia familiar, concordância, a luz da palavra certamente evidenciará características de um casamento saudável e bem-sucedido. Gente, para quem chegou agora, eu estou correndo muito, que a gente vai ter que encerrar a aula hoje 8 horas, porque vai ter uma apresentação no auditório. Então, 8 horas eu vou encerrar para que todo mundo possa descer e possa. Por isso que eu estou aqui na quinta marcha, para a gente poder terminar. Estou na sexta já, para a gente terminar essa aula até 8 horas, amém? Certamente, todas essas características evidenciará características de um casamento saudável e bem-sucedido. Um casamento onde o princípio da fidelidade, ele não é, chegou meu príncipe. Falando em casamento, chegou meu príncipe. Aonde os princípios da fidelidade, eles não são levados em consideração, esse casamento, ele está muito longe da ética cristã. Ele está muito longe de qualquer valor bíblico. Né? Porque não existe triângulo amoroso para crente. Afetividade. O que é afetividade? Afetividade é a maneira como a gente se trata dentro de casa. Um casamento ele precisa ser tratado com afetividade.
permitido e abençoado por Deus dentro do casamento nos princípios cristãos. A união espiritual também é algo tremendo dentro do casamento. Se nós somos uma só carne, a gente precisa se conduzir também num só espírito, numa só visão. Os papéis que são desempenhados. Muitas vezes o casamento está complicado. Por quê? Porque um está com papel invertido. Quem já fez o curso de casais aqui sabe que a gente tem uma aula chamada papéis e muitas vezes as pessoas elas estão fora de sintonia, é só um ajuste. Um está desempenhando o papel errado. A mulher está liderando a família, o homem, para não arrumar confusão, ele é mais passivo dentro de casa e deixa assim o barquinho seguindo e as coisas elas vão tomando rumo e elas vão se agravando. Então existem características dentro do princípio cristão, e a gente está tratando de ética cristã aqui, que são fundamentais para que a gente mantenha uma família dentro dos conceitos da ética cristã. Nós somos uma só carne. Aquilo que eu fizer de errado, a hierarquia familiar está se acabando. A gente tem filho dentro de casa falando mais alto que pai e mãe. A gente tem filho que grita com pai e mãe. A gente tem filho que bate em pai e mãe. Outro dia saiu um colega de trabalho meu às pressas porque ele teve que socorrer. Ele é separado, tem uma menina de 18, 17 anos e ela bebeu, chegou em casa e ela bateu na mãe. E ele teve que sair correndo para ir lá socorrer a situação. Então assim, olha as famílias como eles estão. Quer dizer, a hierarquia familiar, ela já não existe mais. E hoje, ainda que a gente tem várias leis, que se a gente pegar uma varinha, como eu, abençoada com a varinha muitas vezes, hoje isso dá processo. A criança ela já até sabe os direitos dela. Eu vou ter crime, eu vou no advogado. Se bobear, daqui a pouco vai ter advogado só para atender a infantil. Então, assim, só que isso gera um outro problema. Eu mesma, eu sou contra qualquer tipo de violência. Lá em casa as coisas não são resolvidas assim, com chinelado, mas eu sei que precisa existir uma hierarquia, precisa existir a correção, que seja um castigo, privar aquilo que mais gosta, mas a hierarquia familiar ela não pode sofrer uma distorção, senão essa família ela vai estar desajustada. Existe o princípio cristão. Deus falou o quê? Que é para a gente corrigir, ensinar o caminho, para que quando ele cresça, ele não se desvie do caminho. Ensinar o caminho não é só ensinar a palavra. Ensinar a palavra é essencial, mas ensinar é o caminho todo. Ensinar o caminho do respeito, ensinar o caminho de valorizar o mais velho, ensinar o caminho de andar com ética, de fazer aquilo que é determinado que se faça na escola. Hoje em dia o Jackson sabe, hoje em dia tem aluno que olha na cara do professor e fala barbaridade, porque ele não se sujeita em casa, ele vai se sujeitar na escola? Não vai. Então isso tudo são o quê? São princípios que a gente precisa aplicar na família para que a gente tenha uma família bem sucedida. Só que isso, irmãos, requer muito esforço e muita dedicação. Principalmente quando a gente trata de família. Porque o trabalho, por mais que a gente passe a maior parte do tempo do nosso trabalho, a gente sabe que vai chegar a hora de bater o cartão e a gente vai embora. Mas em casa, isso é um ciclo que não se interrompe. Aquilo ali é dia após dia, dia após dia. Então, se não for tratado, vira problema. No trabalho, eu posso mandar um currículo para uma outra empresa melhor, tentar conseguir uma outra vaga, saio, sigo a minha vida em outro lugar. Mas a família é dia após dia, é dia após dia. Então, a gente precisa curar a nossa família através dos princípios que a ética cristã nos dá para conduzir uma família à luz das Escrituras Sagradas, amém? Precisamos estar dispostos a nos empenhar muito nesse projeto divino chamado família, pois sem essa dedicação natural e espiritual, estaremos muito suscetíveis a nos perdermos da ética cristã familiar no meio do caminho. Irmãos, sem a assistência do Espírito Santo, isso é praticamente impossível. Então, assim, é um esforço natural, porque a gente tem que fazer a nossa parte natural. Se eu for levar em consideração que hoje eu tive problema, eu estou irritada e todo mundo vai pagar por isso, não tem, oração, busca e consagração que vai dar jeito nisso aí. Então eu tenho que querer. Mas sem a assistência do Espírito Santo para estar nos dando discernimento e nos conduzindo, isso é praticamente impossível. Agora eu cheguei aqui no teste de Maston. O teste de Maston, ele foi criado, ele tem o nome do criador dele, e foi um escritor cristão, e a especialidade dele era escrever sobre ética
cristã por ele ser cristão. E ele criou um teste que se aplica toda vez que um cristão ele se questiona se aquela situação onde ele está se conduzindo é certa ou se é errada. Então o Mascom ele deixou três princípios para que a gente venha a aplicar para saber se o nosso rumo, se a direção que a gente está tomando em relação àquilo ali é uma direção ética ou é uma direção antiética. Primeiro, é o teste do segredo. A decisão que eu estou tomando, eu posso trazer ela à luz? Se as pessoas soubessem, eu ficaria envergonhado? Se eu ficaria envergonhado, então é melhor considerar. Essa decisão que eu tomei, eu preciso manter segredo dela? Se eu preciso guardar ela em segredinho, eu tenho que considerar. Se o meu chefe souber, se os meus filhos souberem, se o meu cônjuge souber, meus pais, eu vou me sentir envergonhado diante deles? Esse é o princípio do segredo. Se aquilo, é claro que eu não estou aqui considerando situações de fórum íntimo. Né? Você não tem que pegar a sua vida e colocar no outdoor. Existem questões de fórum íntimo que você teve um mau pensamento e você travou aquilo, sabe que não vai dar continuidade naquilo, pediu perdão a Deus. Você não vai chegar e, gente, olha, eu tenho que falar uma coisa para vocês, eu tive um pensamento, não é isso que eu estou querendo dizer, eu estou falando de atitudes, tá? Da pessoa já concebeu aquilo que eu fiz, aquilo que eu estou considerando fazer, e eu preciso sujeitar à luz do que é certo e errado. Se eu precisar manter em segredo, eu estou com sérios problemas, porque eu estou escolhendo o que é errado. Então, o teste do segredo, ele é essencial. Esses dias eu estava numa recepção, aguardando ser chamada, e tem um programa de rádio ridículo que passa o trote. Então, o radialista liga para uma pessoa, alguém já deu a situação mais ou menos sobre aquela pessoa, e ele liga e vai falando aquilo que já contaram que a pessoa faz, depois ele liga e diz que é um trote, só que essa pessoa era evangélica. E aquilo ali, eu saí dali, mas eu saí muito aborrecida. Ele era evangélico, ele frequenta o pagode. E aí o radialista ligou e falou para ele que ele sabia que ele frequentava um samba às sextas-feiras e que ele tomava uma cerveja. Ele concordou que ele tomava uma gelada lá às sextas-feiras. Aí o radialista falou que ia contar para a mulher dele, sei que ele desligou. Quando voltou a ligação, ele falou, não, você quer acabar com o meu casamento, não sei o quê. E aí foi dito para ele que era uma brincadeira, e ele riu e tudo. Aí no final o radialista perguntou, porque assim, o diabo ele sempre vai usar. Ele falou assim, mas vem cá, você é evangélico mesmo? Porque a pessoa que deu seu telefone disse que você é evangélico. Ele falou assim, não, eu sou. Aí ele falou assim, mas evangélico na roda de pagode? Eu falei assim, não, mas lá na igreja eu sou outra pessoa. Jesus. Foi a resposta que ele deu. Lá na igreja eu sou outra pessoa. Olha, eu quase voei naquele rádio. Eu saí dali muito aborrecida. Eu falei assim, isso faz com que nós, que não temos a mesma conduta, a gente escute barbaridade. Por causa de um mau testemunho. O cara estava na rádio. E ele falou que ele ia continuar indo no pagode dele às sextas-feiras, que lá ninguém sabe que ele é crente, toma uma gelada lá, mas na igreja ninguém sabe, porque na igreja ele é outra pessoa. Alguém já viu. Meu Deus. Alguém já viu. Isso está comum. Ele acha que ninguém sabe. Existem pessoas com dupla personalidade. A personalidade de cristão dentro da igreja e lá fora a pessoa, ninguém nem imagina que aquela pessoa é um cristão. Eu sou evangélica, eu sou convertida, né? Que tem diferença também. Mas hoje em dia há um modismo, né? Há um modismo. Muita gente se diz evangélico, mas nunca teve Eu já vi um monte de Jesus. gente dando entrevista falando que é evangélico. E outros artistas que a gente vê falando que são evangélicos e a gente vê coisas na vida deles, né? A gente não vai citar muito gravado, mas a gente vê condutas que você vê que nunca houve uma nova criatura ali, né? A velha criatura está presente o tempo todo. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas passadas já se foram. Se o meu comportamento ele continua da mesma forma, tem que me mergulhar de novo, segurar mais um pouquinho para essa velha criatura morrer, porque ficou viva. Mas a pregação da igreja
sua vida não precisa mudar. Existem Então aí é um linhas, tá? Existem linhas, Aí existem esse- filosofias esse religiosas. precedente. Aí você precisa Eu tenho ver pessoas na família assim. aonde é que você está congregando, aquilo que é pregado. A gente não deve comer pelo nome dos outros, né? Aquilo que está sendo pregado, está sendo ministrado na sua vida, você tem que confrontar com a Bíblia. Se não estiver com respaldo bíblico, vai procurar um outro lugar, que aquele lugar ali o altar está comprometido, né? O segundo item do teste de Maston é o teste da universalidade. O que é o teste da universalidade? Seria uma bênção para a sociedade se todo mundo estivesse se comportando como eu estou me comportando agora? A sociedade, as pessoas à minha volta, a minha igreja, a minha família seria mais feliz e mais abençoada se todos ali se comportassem com a atitude que eu tomei? Se a resposta for sim, então eu escolhi o que é certo. Se a resposta for não, eu preciso considerar a minha atitude, porque então eu fiz uma escolha errada, né? Se todo mundo que está à minha volta não deve fazer, eu não estou fazendo certo. Se o meu filho fizer, eu vou me alegrar ou eu vou me entristecer? Né? O que eu fiz pode ser praticado e olhado como bênção de uma maneira universal? Então esse é o segundo item do teste, é o teste da universalidade. Se todo mundo que está à minha volta não deve fazer, se as coisas ficariam piores à minha volta, se todo mundo fizesse igual, então eu estou fazendo algo que eu não deveria estar fazendo, que é considerado eticamente errado. Se os meus amigos fizessem, o meu respeito por eles aumentaria ou diminuiria? Se os meus amigos praticassem o que eu estou praticando, e eu senti que eu teria menos respeito por eles, eles também vão ter menos respeito por mim se aquilo ali vir à luz. Então é algo que eu não devo praticar. E tem o teste, o terceiro, né, que é o teste da oração. Qual é o teste da oração? Eu posso colocar essa situação diante de Deus em oração? Deus está comigo nesse negócio? Deus está comigo nessa decisão? Ele está comigo nesse propósito? Se eu for orar, eu vou ter que me esconder de Deus e coser com folha de parreira e falar, Senhor, eu tive vergonha porque eu estava nu e me envergonhei? Ou eu vou poder comparecer diante do Criador e falar com Ele completamente despido nessa situação, porque eu não tenho do que me envergonhar diante de Deus? Né? Esse talvez seja o princípio, um dos princípios mais sérios, né? Porque se Deus não vai andar comigo naquilo ali, se Ele não vai me abençoar naquilo ali, porque aquilo ali fere os princípios dele, e Deus não negocia os princípios, então é claro que eu tenho que sair correndo dessa situação. Amém? Se eu não posso falar algo com o Pai, eu não tenho mais nada que ser questionado. Então estes são os 3 princípios do teste de Maston. É o teste do segredo, você submeter isso ao segredo, o teste da universalidade, se todo mundo poderia fazer, e o teste da oração, se você pode levar isso a Deus ou se fica complicado. Amém? Por meio desse estudo que nós tivemos nessas 5 aulas, nós podemos concluir que a ética cristã, ela faz parte, a gente já está na roda da conclusão, faz parte de cada segmento da vida do cristão, por mais irrelevante que algo possa parecer. Oi, pastor. Com licença, irmãos. 8 horas a aula 8 termina. horas. Todo mundo lá embaixo, ninguém vai para a cantina. Nós vamos assistir uma dança antes do recreio, tá legal? Amém. Por isso que eu estou acelerando aqui, mas vai dar tempo. Falta 15 minutinhos antes de ser o check-out, estou na última fila. Por meio desse estudo, podemos concluir que a ética cristã faz parte de cada segmento da vida do cristão. Por mais irrelevante que algo possa parecer, se quando trouxermos à luz da palavra não apresentar coerência, na verdade está ferindo os princípios da ética cristã. Coisas tão naturais como a nossa atitude de colocar uma roupa para ir trabalhar todos os dias pela manhã, nosso linguajar, nossa higiene, a forma com que tratamos as pessoas, nossa pontualidade, atitudes quase involuntárias,
que repetimos, a prova, atitudes quase involuntárias que repetimos diariamente, quase sem perceber, podem depor de maneira forte, positivamente ou negativamente ao nosso respeito. O cristão, principalmente, a gente traz isso muito para o lado feminino, porque as roupas femininas hoje em dia, elas são roupas que estão demonstrando muita sensualidade. O homem, ele bota uma camisa, ele bota uma calça, ele está vestido de uma maneira e está com o corpo coberto. Mas a mulher, se ela não vigiar, ao se arrumar de manhã para ir trabalhar, ela já sai na rua causando um transtorno. Porque aí ela faz o pecar até quem não queria. Porque o homem é visual. O homem ele é altamente visual. Aí quer dizer, a mulher, tem gente que quando se arruma de manhã, parece que não passou em frente ao espelho. Não tinha, estava quebrado, faltou luz, porque você vê que a pessoa está com uma situação ali que não cabe. Vai pegar uma condução lotada, a vida aí fora, o mundo já está tão hostil, e você ainda vai sair, com uma veste daquela. Aí, às vezes, a confusão, uma demanda que não era para chegar na vida daquela pessoa, chega, não que ela mereça por isso, mas porque desperta. Até no culto mesmo, dele culto na igreja. Eu ia chegar lá. E, infelizmente, se a gente observar até dentro da própria igreja, a gente vê certas roupas que não cabem. Assim, o que eu quero acreditar? Que são pessoas que se converteram há pouco tempo, que o Espírito Santo está fazendo uma obra, que o Senhor ainda vai incomodar, porque é assim, eu não consigo convencer o homem do pecado. Se eu chegar para uma pessoa, chamar no cantinho, às vezes falar assim, olha, essa saia não está boa, ela precisava ter pelo menos assim, uns 20 centímetros a mais de pano, às vezes o irmão nunca mais volta aqui. E o Espírito Santo é que faz essa obra. Um dia, e eu já ouvi vários testemunhos em relação a isso, a pessoa um dia, ela está no culto e ela se sente nua. Ela olha para si e ela tem uma vergonha. E daquele dia em diante, aquela pessoa nunca mais se veste daquela forma. Aquilo ali foi a assistência do Espírito Santo. Foi o momento em que ele convenceu aquela pessoa de que aquela roupa já não condizia mais. Então, assim, eu quero crer, que aquilo que a gente ainda vê dentro da igreja são pessoas que estão sendo moldadas progressivamente e que vão chegar nesse estágio onde elas ainda vão ser incomodadas pelo Espírito Santo a se vestir de uma maneira correta. Mas nós, na maturidade que nós já estamos, isso não cabe. Uma outra coisa, o linguajar. Tem crente que dentro da igreja, ele tem um linguajar santo. Mas no ambiente de trabalho, na primeira tribulação que vem, saem palavras que não são condizentes. Mas as pessoas já sabem que aquele funcionário é cristão. Gente, o crente fala palavrão no trabalho, como é que pode? Então, assim, são pequenas coisas que às vezes saem. A higiene. A higiene, ela não tem nada a ver com a nossa condição social. A pessoa, ela pode estar vestida com uma roupa simples, mas porém tudo limpinho, tudo passadinho, tudo ordenadinho. Então, assim, nós somos um testemunho. A nossa pontualidade. Tem 30 funcionários dentro da empresa. Todo mundo chega na hora. O crente chega atrasado todo dia. Todo dia ele é o cara que chega atrasado. E quando chega atrasado, a justificativa que dá é porque, não, eu passei no culto primeiro, eu vim assistir o culto. Aí todo mundo trabalhou, 10 horas da manhã a pessoa chega porque passou no culto Isso é primeiro. falta de sabedoria, Tem momento para tudo, A palavra de Deus diz que há tempo para tudo. Essas coisas, elas podem depor de uma maneira forte ao nosso respeito, negativa ou positiva. E depois que nós criamos uma imagem negativa, irmãos, para construir uma imagem positiva, você constrói tijolinho por tijolinho. Leva tempo para você ter credibilidade. Se nós estamos aqui é porque nós acreditamos que temos ministério, que tem propósito, que tem chamado na nossa vida. Ninguém ia estar até 10 horas da noite no seminário se não estivesse procurando por conhecimento, por crescimento. E a gente leva muito tempo para construir essa credibilidade. Só que para destruir
segundos. Segundos. Com a internet, então, é mais rápido ainda. Com segundos, hoje, você destrói a credibilidade de uma pessoa e, às vezes, até injustamente. Porque, às vezes, se lançam ali coisas que não condizem com a verdade, mas aquilo ali alastra, porque é uma rede mundial, então aquilo ali tem uma velocidade de informação muito grande, e aí, quer dizer, a credibilidade da pessoa foi comprometida, e agora ela é que tem que provar, com um trabalho de formiguinha, que merece a credibilidade novamente. Então a gente precisa vigiar muito para que nosso testemunho ele não venha depor sobre a nossa vida de uma maneira negativa. Hoje eu estou naquele dia que eu fiz tudo aqui. Porque para reverter isso, você vai ter muito mais esforço do que para construir aquilo que você já tinha construído e que acabou assim num piscar de olhos. A ética cristã não deixa jamais de lado o seu princípio supremo de ter como alicerce as Escrituras. Na ética cristã não existe a definição do politicamente correto. Esse padrão é mundano e está longe de ser ainda que um padrão ético não cristão. O politicamente correto não é padrão ético, nem cristão nem não cristão. Você não está aqui para ser politicamente correto. Você está aqui para ser correto. Você não tem que agradar a maioria. Você não tem que ter um sucesso social. Você tem que agradar a Deus. Se como cristão nos depararmos entre a escolha daquilo que será ético em relação à maioria social, devemos sempre lembrar que o nosso padrão ético cristão precisa ter supremacia a qualquer padrão ético não cristão. E essa verdade não pode deixar dúvidas em nossas mentes, ou nos desviaremos do trajeto facilmente. Mais importante do que ser uma unanimidade e agradável aos outros, é ser agradável ao Criador de todas as coisas. Ainda que seja bem difícil enfrentar o mundo com padrões majoritários morais invertidos, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo, diz a palavra. Tem gente que tem uma necessidade de aceitação. Às vezes, por algum problema na infância, alguma rejeição, alguma carência afetiva, essa pessoa ainda não teve uma cura interior, e as pessoas que não têm cura interior e que sofreram rejeição e ainda carregam isso, elas têm uma necessidade de aceitação muito grande. E pela necessidade de aceitação, o que acontece? Essas pessoas elas querem estar aceitas pela maioria. Se elas não tiverem uma aceitação pela maioria, elas sofrem. E essas pessoas elas andam numa linha muito perigosa. Por quê? A tendência de entrar no politicamente correto, ainda que esteja antiético, é mais fácil. Porque para não sofrer uma outra rejeição e aquilo vai trazer dor, então ela acaba cedendo ao padrão do mundo. A pessoa que é curada, ela tem mais facilidade de seguir e se posicionar, porque ela não se importa muito se a maioria do trabalho vai rejeitar, se ela é o famoso espanta-montinho, como o nosso pastor diz, lá vem o miga, e está aquele, todo mundo conversando, cada um vai para o seu lado, tipo assim, acabou a conversa. A gente não quer esse chato aqui. A pessoa que é curada, ela não tem problema em ser o famoso espalha-montinho. Ela vai ser o espalha-montinho e acabou, porque ela não vai negociar os valores dela. Mas se a pessoa não está curada interiormente, ela está sofrendo um perigo maior. Porque às vezes a voluntariedade dela é querer fazer o que é certo. Mas a dor que ela tem na alma leva ela para a necessidade de aceitação. E aí ela vai estar sempre querendo se moldar a um padrão que é mundano, para ser aceito. E isso é muito perigoso. Então, se alguém se sente assim, é por isso que a igreja ela incentiva retiro de impacto, raízes, que são momentos tirados especificamente para a gente estar cuidando o quê? Da nossa cura da alma. Porque a gente pode ter um chamado tremendo, a gente pode estar pronto ministerialmente, mas se a gente não tiver curado, Deus vai trabalhar isso primeiro. Porque se a gente não for curado primeiro, isso lá na frente vai dar problema. Porque pode ser uma pedra de tropeço e num nível maior que você chegar, o escândalo é maior. Enquanto a gente está aqui, né, entregando, só a gente tem entrega um envelope e tal, Deus está trabalhando.
já teve um preço pago. Esse preço já foi pago. Jesus pagou o preço pela nossa salvação. Então a gente não deu aqui uma aula do que é politicamente correto, do que é errado, do que é ético, do que é certo, do que é ético cristão, do que é uma ética secular. Isso não está vinculado à nossa salvação. Tá? A nossa salvação, ela vem pela fé em Cristo. E é claro que a fé em Cristo produz obras dignas do arrependimento e vai transformando a nossa vida. E a nossa salvação, ela vem pela graça, não por obra. Porém, a ética cristã é um auxílio para que a gente vá trabalhando o nosso caráter progressivamente e que a gente venha se tornar o quê? Uma oferta agradável a Deus. O que a palavra de Deus diz? Vai entrar no céu aquele que tiver mãos limpas e coração puro. A palavra de Deus diz que sem santificação ninguém verá a Deus. Uma pessoa que se não se conduz dentro da ética, a gente não pode considerar isso como uma pessoa santificada. Se eu ainda apelo para o suborno, se eu ainda dou aquele famoso jeitinho para passar à frente, no respeito fila, tem alguma coisa na minha vida que precisa ser tratada, essa área ela ainda não está santificada. Então, essa aula ela vem para ajudar porque a gente discernir entre o certo e o errado à luz das Escrituras Sagradas, com o objetivo o quê? De que a gente se torne uma oferta de aroma agradável ao Pai. Amém? A gente encerra essa aula aqui hoje. Assim, eu fui muito tratada juntamente com vocês, né, durante a aula. Por quê? Porque se não me tratar, não pode tratar mais ninguém. Né? Aquilo que a gente estava aqui, quantas vezes, assim, eu não sei se isso aconteceu com você, mas quantas vezes durante a semana, situações que a gente colocava aqui durante a aula, essas situações surgiam assim, face a face. Face a face. Eu tive uma situação que eu cheguei em casa e falei com o Marcos, lá na empresa que eu trabalho, não sei se eu cheguei a contar isso aqui, tem uma área de descarte, e eu falei assim, caramba, tem um filho ali na área de descarte para jogar as coisas fora. E eu falei assim, caramba, eu vou pegar aquele fio ali naquela área de descarte e vou jogar fora um maior fiozão. Aí o Espírito, eu ia orar, eu ia tirar um tempo de oração, o Espírito Santo falou assim, você vai orar antes de pedir o filho? Então assim, vocês podem ter certeza de que cada aula, cada página, cada pedacinho dessa apostila, ela tratou a mim de igual forma. De igual forma. E eu peguei o fio, enrolei, botei em cima da mesa, falei, tá, eu sei, papai, é lixo, mas você tem que pedir. Eu falei, não, é verdade. Aí o patrão chegou, eu falei, posso levar? Ele falou assim, não, eu vou fazer um novo pra você, eu faço um carro pra você. Eu falei, não, eu só quero descer mesmo, deixa. Quando eu falei, já deu confusão demais. Não pude nem orar por causa do fio. Então, assim, são coisas inocentes, né? Inocentes. É uma área de descarte de coisas que vão ser jogadas fora. Mas se eu não pedir, eu não posso levar. Então, assim, da mesma forma que houve, né, esse tratamento nessas 5 aulas, irmãos, foi para aí, foi para cá também. Assim, eu tenho certeza que eu cresci mais um pouquinho com essas nossas 5 aulas. Eu espero, sinceramente, assim, que tenha sido um tempo também de crescimento e reflexão para vocês. Para mim foi. Eu espero que essa aula, nós todos aqui, possamos levar ela para o resto das nossas vidas, porque a ética cristã ela é para sempre. Enquanto a gente estiver sobre a face da terra, num corpo inclinado, né, numa carne inclinada a fazer o que não é bom, a gente está sujeito a ter que escolher entre o mal e o bem todo dia, então a gente vai precisar aplicar isso todos os dias. Amém? Eu desejo assim um novo tempo para a vida de vocês. Tá? Assim, que Deus possa abençoar vocês assim, poderosamente nessa jornada que vocês já estão concluindo, vocês estão muito perto da reta final. Que nenhum de vocês desanime, que nenhum de vocês, assim, nesse que o final é hoje a gente está mais cansado. A reta final é hoje quando você está quase perto de chegar no pódio, onde o seu corpo está com menos força. Você está muito mais cansado do que no começo. Então a nossa tendência é de desanimar ali, tão perto de chegar. Mas assim, que nenhum desânimo tenha poder sobre a vida de vocês. Que no final do ano, assim, Deus me permita estar junto com vocês para ver cada um de vocês se formando. Tá? Se Deus permitir que eu esteja aqui na classe novamente dando uma aula para vocês, assim, vai ser um prazer. A gente nunca sabe tudo. Não existe ninguém, não existe doutor em Bíblia, não existe doutor. A teologia é um estudo de Deus, não existe doutor nisso. Se alguém achar que é, só nisso aí já não é. Né? Então, assim, o que a gente
sempre chego nessa hora. Então,